Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero estar falando para vocês hoje algo muito importante que Deus tem me mostrado sobre cajado, sobre ser repreensivo. As pessoas que não falam a palavra do Senhor, as pessoas que não falam a palavra do Senhor e fazem em benefício próprio. Hoje é dia 5 de outubro de 2015. E assim como eu estou aqui com a Bíblia agora, aqui eu abri essa palavra na última sexta-feira, e sempre Deus tem me mostrado as mesmas coisas, que líderes e pastores não estão seguindo a palavra do Senhor. E Deus deseja que eu fale isso em pregação e em vídeo a vocês, para que vocês sejam da glória do Senhor, que vocês, quando o grande dia vir, vocês possam subir com Deus e não estejam à mercê desses pastores que ficam usando em benefício próprio todas as coisas que lhes são concedidas. Em nome do Senhor Jesus, vou falar aqui para vocês várias coisas hoje, e as retaliações já estão vindo por esses vídeos que estou fazendo. Pastores já estão em perseguição, já estão falando e me ameaçando. Outras pessoas, como um ex-soldado de Israel, já veio falar para mim que iria colocar uma arma na minha cabeça e ele ia querer ver se eu pregasse a palavra. E sim, ele falou que a fé seria dos muçulmanos, que ele se morre por um Deus. Que Deus é esse? Deus é amor. E assim, nunca negue a palavra do Senhor. Assim como essas retaliações estão vindo, estou aqui pregando e continuarei em nome do Senhor Jesus. E Deus me mostrou na última sexta-feira, quando estava orando e abri a palavra, sobre Mateus, no capítulo 23, oh glória a Deus. Jesus censura os escribas e fariseus. Esses escribas e fariseus, eles comandavam há 200 anos antes de Cristo. Eles eram religiosos que falavam da palavra de Deus, mas usavam isso em benefício próprio, que é hoje como se costuma ocorrer em todos os lugares onde a gente vai, em todos os ministérios, vários ministérios, pastores que usam da palavra dele para que você seja fruto da graça para ele, mas não da honra e da glória de Jesus. Usa em benefício próprio, assim como João 14:1 diz, cuidado com os falsos pastores, que eles sim têm o dom de profecia. Deus dá o dom a esses pastores, mas começam a usar em benefício próprio, com maldade. Glória a Deus. Isso, Deus deseja que eu seja vínculo, canal para vocês, para falar que Deus irá dizer da minha boca a vocês como devem agir. E aqueles que sim estão com Cristo, sigam a palavra e não olhem para o homem. Maldito é o homem que confia no homem. Veja bem o que Jesus diz a esses escribas e fariseus, que são como esses pastores religiosos que apenas buscam em benefício próprio. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Vejam, porque dizem e não praticam. Vejam, se você estiver na sua igreja, na sua congregação, e ver coisa errada, pastores pedindo ofertas absurdas, dizendo que era de Deus, Deus não pede oferta, Deus não fica cobrando, Deus diz que dízimo para ele é santo. Então, se levante e vá embora, procure outra congregação. Jesus fala para você não entrar em conformidade com isso que você está vendo. Procure Deus sempre, mas Ele é onipresente, Ele estará em todas as igrejas, em todo canto que falará de Deus. Não for possível achar uma igreja, faça um mini culto na sua casa, chame pessoas para adorar e orar, em nome do Senhor Jesus. Continuando, oh glória, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, os que põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Veja bem, eles começam a colocar as próprias regras, as próprias leis, e isso não é de Deus. Seja apenas o que esteja na palavra, isso sim é de Deus, é a palavra, e não o que eles dizem. Onde está escrito, um exemplo,
que, oh glória a Deus, que as vestes de uma irmã tem que ser de saia. Assim diz a palavra, não trançais os cabelos e algo que esteja e assim algo que esteja com aparatos no corpo que se engrandeça, que esteja se aparecendo muito. Seja humilde e simples, isso é o que diz a palavra. Não diz a palavra que tem que ser de saia, que tem que estar congregando, que não pode usar nada, não pode usar calça, que não possa usar apenas uma leve maquiagem. Lembre-se sempre disso. Isso não está na palavra, isso são preceitos já vindo lá dos fariseus. Oh, glória a Deus! E lembre-se sempre disso, que vejam sempre quando escutar a palavra, vejam sempre se isso está na Bíblia. Então são preceitos que vêm lá de trás e hoje te restringe. Em nome do Senhor Jesus, esteja sempre presente com Deus, não importa como esteja sempre decentemente vestida para pregar a palavra ou para escutar a palavra, mas nunca com aqueles preceitos que religiosos impõem às pessoas. Em nome do Senhor Jesus, continuando, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles querem ser vistos, eles querem ser os melhores, eles querem sentar lá em cima, mas não sabem vós que o humilde irmão, aquele servo de Deus, Deus usará, e o grande, aquele que fez a teologia, estará apenas ali em pecado, e lá em cima para todos verem, mas não é santo perante a Deus. Continuando, e as saudações nas praças, e a serem chamados pelos nomes de Rabi. Querem ser chamados, querem ter autoridade, mas vejam que a autoridade é Deus, a autoridade é dele. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O único mestre, líder é Cristo. O resto somos todos irmãos, uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Jesus aqui falou, não foi eu que falei. Jesus aqui falou e quer que eu fale a vocês. Vejam o vídeo, compartilhem. Continuando. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é Jesus Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aqui a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus. Vejam que esses homens que falam, que faz assim, não diz a palavra, ele fará os irmãos que estão na igreja sair da presença de Deus e não ir naquele grande dia. E Deus está chamando a todos. Então preguem a verdade, pare de pegar benefício próprio, vá trabalhar. Deus assim diz que o homem ele precisa trabalhar. Aquilo, o dízimo e oferta que é alçada, que é colocada na igreja, é para a igreja. Se esteja faltando alguma dificuldade na igreja, um dinheiro para alguma coisa, fale em público, fale a todos que precisa arrecadar mais dinheiro para pagar tais contas, mas não chegar a um irmão e com pressão ficar oprimindo ele por uma oferta grande. Isso Deus quis dizer a vocês. A a palavra que estarei continuando aqui. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as causas das viúvas, sob pretexto de prolongas orações. Naquele tempo, a viúva estando em desespero, assim como acontece hoje, em desespero, assim como eles estão em desespero, eles procuram vocês com a palavra do Senhor, e assim eles não querem que vocês, oh glória a Deus, assim como eles procurem os assim como os fariseus hipócritas, eles procuram as pessoas
e dizem que estarão com elas, e estarão orando por elas, por grandes ofertas. Isso não é de Deus. Os fariseus, assim, na época, eles falavam sobre isso. Oh, glória a Deus, eles ficavam sobre a viúva e pegavam tudo que era da viúva para eles. Aí falavam que iriam orar e estar com eles, sob o pretexto de prolongas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer dos presélito, e depois de tardes feitos, e fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizem: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor, insensatos e cegos, pois qual o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, presta atenção, Jesus fala: pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Oh, glória! Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo outro de Deus, pelo trono de Deus. E por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, assim diz a palavra hoje aos líderes, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutor cego, coais de mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exército do corpo e do prato, porque limpais o exterior, o corpo e o prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, para que fora realmente parecer formosos, mas exteriormente estão cheios de ossos e mortos de toda imundície. Assim também vós exteriormente pereceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se, oh glória a Deus, se existíssemos no templo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos santificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. São serpentes, Jesus diz a vocês, que não pregam a palavra. São serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, e uma deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis por vossas sinagogas, e perseguireis na cidades em cidades, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, e junto até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre os santuários no altar. E na verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, oh glória, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Em que vossas casas vos ficarás deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais: bendito os que vêm no nome do Senhor. Vejam que Jesus, a Bíblia ordena aos crentes e aos acautelarem desses falsos dirigentes religiosos: não fiquem com eles, denunciem, e considerar os incrédulos e malditos, e não dar apoio ao seu ministério, nunca dê apoio a eles, e a não ter comunhão com eles.
cristão que em nome de amor e da tolerância ou da união não precedem nesses casos como Jesus, quanto aos que a corrompem aos ensinos de Cristo e das Escrituras, participam das